O público de jogos tem cada vez menos paciência para conhecer games novos. E não é muito difícil você encontrar alguém pela internet dizendo ter jogado alguns minutos de algum game e simplesmente já ter odiado ele sem sequer tentar ver como ele é. E provavelmente isso já deve ter acontecido com você em algum game, isso é uma coisa normal. Vamos com linguiça! Mas já parou pra pensar que caso você tivesse insistido naquele jogo, talvez você pudesse ter ele como um dos seus favoritos hoje? E foi isso que aconteceu comigo quando eu fui tentar jogar o Hollow Knight. Eu tinha jogado cerca de meia hora do jogo, eu já tava praticamente desistindo. Eu tinha gostado muito do visual do game e também da sua trilha sonora, mas eu tava muito frustrado por não conseguir entender muito como a progressão do game funcionava. Porém, depois que eu entendi direito como isso funcionava, eu fiquei rapidamente viciado no game. E provavelmente eu já devo ter gastado cerca de 200 horas nele. Eu cheguei a zerar ele 2 vezes no PC e uma no meu Nintendo Switch. E o fato é que essa experiência me levou a pensar, mas por que tem tantos jogos que eu não jogo nem por meia hora e já desisto? Foi aí que eu olhei pra mim mesmo. E o problema na verdade era bem óbvio. A minha ansiedade estava começando a tirar a minha vontade de jogar videogame a ponto de eu não querer jogar mesmo até títulos que eu amo muito de coração, como The Legend of Zelda ou Ocarina of Time. Eu recentemente tentei zerar o jogo novamente, mas eu cheguei na segunda dungeon e por acaso eu acabei desistindo por estar ansioso demais. E isso foi uma sensação terrível, porque é algo que eu gosto muito de jogar. E por muitos anos eu negligenciei essa ansiedade, mas parece que cada vez menos tem um espaço pra mim correr. Uma coisa que eu gostava muito de fazer era desenhar. Passava quase o dia inteiro desenhando, mas aos poucos a ansiedade foi tirando isso de mim. Quando eu fazia os primeiros rabiscos no papel, eu já ficava pensando que aquilo não ia dar certo, e rapidamente eu já desistia. E aos poucos as horas que eu passava desenhando foram se tornando minutos, e de minutos viraram segundos, sem exagero. Mas mesmo assim eu parei e pensei, não, talvez eu apenas não esteja mais conseguindo desenhar como eu desenhava antigamente. E por essa razão, aos poucos eu fui perdendo esse hábito de desenhar. E essa perda de vontade de realizar o meu hobby somada à minha vida profissional que não estava muito boa, acabou piorando tanto a minha ansiedade ao ponto de eu começar a ter crises de pânico, algo que eu associava apenas ao estresse do meu trabalho. E depois de finalmente deixar o emprego, eu achei que isso finalmente ia acabar. E de fato, eu realmente comecei a me sentir muito bem depois de um tempo. Só que aos poucos essa ansiedade foi voltando cada vez mais forte, e as crises de pânico voltaram a acontecer. Então pesquisei um pouco ao fundo para tentar entender o que estava acontecendo e eu descobri que em 2019, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo viviam com algum tipo de transtorno mental. Só que desses 1 bilhão, 31% representa pessoas que têm ansiedade. E a ansiedade, por sua vez, traz toda essa impaciência que eu tô sentindo. Talvez por isso plataformas como o TikTok façam tanto sucesso. São vídeos extremamente curtos e a rolagem faz com que a pessoa fique cada vez mais ansiosa pelo próximo vídeo. Porque toda essa ansiedade que você sente pelo próximo vídeo é porque o próximo vídeo é uma coisa nova. É algo que faz a pessoa ficar engajada com o aplicativo. Toda pessoa tem uma ansiedade maior pelo novo, e se o novo não te agrada nos primeiros segundos, ele é automaticamente descartado. Então se a gente parar pra pensar nisso, essa coisa acaba acontecendo também com jogos de alguma forma. Hoje em dia a gente tem muita opção de jogos, e em teoria a variedade é uma coisa muito boa, mas quando você passa 30 minutos jogando um game, mesmo que ele acabe se tornando muito bom além desses 30 minutos, a tendência é que você vá para um próximo game caso ele não te prenda nos primeiros minutos, tornando algo que poderia ser uma experiência incrível em algo esquecível e que provavelmente você não vai mais querer jogar. E é algo que faz sentido porque quando a gente tinha muito menos opção, a gente se forçava a jogar tal game. Eu, por exemplo, quando era criança, odiava Mortal Kombat. Isso porque eu sou terrível em jogos de luta. Então, quando eu comecei a jogar Mortal Kombat pela primeira vez, eu me frustrei muito. Porém, sempre que eu encontrava um cartucho novo e eu não gostava dele, eu tinha que encontrar alguém que estava disposto a trocar o cartucho por um outro, porque a acessibilidade a games era totalmente diferente de hoje em dia. E até eu encontrar alguém que estava disposto a trocar esse cartucho demorava muito tempo. Então, eu acabava e jogava Mortal Kombat querendo ou não, porque era a minha única opção. Ou então eu começava a zerar o Super Mario World de novo, o que não é uma opção tão ruim assim, já que Super Mario World era muito divertido, mas tem uma hora que enjoa, né? Vamos combinar. Mas hoje em dia, apesar de Mortal Kombat não ser um dos meus favoritos, eu gosto desse jogo. Mas sinceramente, se eu fosse conhecer ele hoje, provavelmente ia parar de jogar ele nos primeiros minutos, assim como eu fiz com Hollow Knight. E por conta disso, eu nunca teria tido a experiência maravilhosa que eu tive jogando esse game, mesmo sendo ruim nele. Eu acredito que a gente deve simplesmente parar de olhar os primeiros minutos de algum jogo e simplesmente trocar o cartucho. Algumas experiências maravilhosas nos aguardam, ou talvez não, né? Mas se decepcionar faz parte, assim quanto se maravilhar faz parte também. Aqui no canal já postei diversos vídeos indicando games de diversos consoles, e aposto que alguns desses jogos vocês devem ter visto ou mencionar e pensado, nossa, mas esse jogo é horrível. E talvez, só talvez, você tenha jogado os primeiros minutos dele e simplesmente trocado de jogo sem se aprofundar nele. E é claro, você não é obrigado a continuar jogando algo que não te agrada, mas existe uma diferença entre algo que não te agrada e algo que você largou por pura ansiedade.
ansiedade. E eu não quero de forma alguma perder toda essa vontade que eu tenho de jogar videogame. Videogame é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, e é por isso que eu resolvi procurar tratamento para minha ansiedade. Eu não tenho tratado ela com seriedade e isso é um problema, mas eu não quero deixar de experimentar coisas novas de um hobby que eu amo tanto e que me traz tantas lembranças incríveis quanto o videogame. E isso não vale apenas para videogame, vale para arte, vale sobre ler um livro novo, assistir uma série nova e até mesmo conhecer pessoas novas. Eu fiz esse vídeo como um desabafo, mas também fiz ele como um apoio a você que talvez hoje esteja sofrendo de ansiedade assim como eu, ou até mesmo uma depressão. Vamos todos procurar tratamento juntos. A gente vai conseguir vencer esse mal e vamos voltar a ser felizes juntos. E se por alguma razão você não estiver se sentindo bem, ligue para o número 188. Aqui você pode conversar com um voluntário que fica disponível 24 horas por dia em todo o território nacional. Caso você queira, eu também vou deixar um link onde você pode conversar via chat. Mas não deixe de procurar tratamento, isso faz toda a diferença. Eu espero de coração que você seja feliz novamente.